Meu nome é Luciene Magalhães, eu sou muito conhecida como Lu em todos os fóruns. Eu trabalho há 40 anos já, não de profissão em auditoria. Antes da profissão, né, falando das coisas mais importantes, né, que não necessariamente a conta, como você falou, é a vida. Então, eu sou mãe de 4 filhos, um inclusive veio comigo, me acompanhou, e tenho trigêmeos de 13 anos. E essa jornada profissional, ela começou há 40 anos atrás. Eu trabalhei 4 anos numa empresa de telecomunicações, era a maior empresa de telecomunicações que existia no Brasil. Ela tinha 30 mil profissionais, depois ela se tornou companhia aberta, e eu ingressei nessa empresa por necessidade de trabalhar. Eu tendia a uma cadeira muito mais humana do que uma área de finanças, mas a minha mãe, que era operária nessa empresa, ela conseguiu o meu primeiro emprego e eu fui trabalhar numa área de orçamento. Eu trabalhei por 4 anos na área de orçamento, migrei para compras, depois para tesouraria e depois eu fui para contabilidade, cuidar de empréstimos e imobilizado. A empresa era muito alavancada e em 4 anos eu desenvolvi técnicas, aprendi muito, tanto na área contábil quanto na área administrativa, na área orçamentária. Tinha a empresa era custo padrão, né? Para quem é da área, para quem é de contabilidade, sabe a dificuldade de aprender custo padrão. E eu trabalhei lá, então eu tive que me desenvolver muito rápido, porque eu não tinha desenvolvido a capacidade acadêmica que uma empresa dessa magnitude às vezes oferece e ela demanda do profissional. Mas eu tive uma oportunidade bastante significativa lá. Perdão. E depois a KPMG já auditava essa empresa quando companhia aberta, e me convidou para eu me juntar à KPMG, onde eu tenho uma jornada você de tinha 22, 23 anos? Um pouquinho mais. Legal. Quando eu entrei na KPMG eu já tinha 24 anos. Bacana. Nossa, e curioso isso que você falou do primeiro emprego sua mãe conseguir, porque eu já ouvi de várias pessoas, né, que o primeiro emprego, o pai ou a mãe falou, não, eu vou falar com fulano, com ciclano, eu vou distribuir o currículo aqui na empresa, né, e vamos conseguir o primeiro emprego. E foi assim com você, então, bem legal, né, você deve sentir uma operária, né, como que ela conseguiu até hoje eu não sei. Porque influência, né? Porque às vezes a gente pensa que a pessoa, por estar numa posição de menos influência dentro da organização, do ponto de vista de tomada de decisão, ela não consegue fazer com que as coisas andem ou aconteçam, né? Então, muito bacana da sua mãe. Né? Reputação, credibilidade. Que tem tudo a ver com a profissão, né? Tudo a ver. E aí eu migrei para a KPMG, inclusive a gerente que me convidou, era muito engraçado, porque era uma empresa muito grande e eu já tinha um cargo bastante razoável lá. Eu não queria sair de lá, mas a empresa começou a ser vendida. E aí o meu gestor na época, o meu chefe, ele falou, olha, é melhor você ir. Ele era ex-PwC e a KPMG era auditora, e a gerente, ela deixava uma fichinha todo dia. O negócio foi amontoando assim, né? E essa gerente, ela se tornou a primeira sócia mulher na KPMG. Que legal. Então, eu migrei para a KPMG. Eu tinha já um relacionamento com a equipe, né? Muito engraçado, porque embora eu tivesse um nível já de contabilidade um pouquinho mais alto, quando eu migrei para a KPMG, o assistente tirava o meu couro, né? Mas ela se tornou a primeira sócia e era uma referência bastante significativa, não só pela técnica, pela postura admirável, mas por ser uma referência feminina num mundo bastante masculino. A primeira mulher, isso anos 90? 88. 1988. 1988. Uma mulher em meio a dezenas de homens. Em meio a dezenas de homens. Com uma
uma capacidade, assim, de influência muito significativa. É mesmo? Que legal. Bom, dentro dessa jornada, né, dentro da KPMG, eu pouco trabalhava com ela, mas o engraçado mesmo foi que eu migrei para uma área que eu nunca tinha, não conhecia contabilidade, mas fui trabalhar na área de seguros. E me apaixonei. Eu sou apaixonada pela área de seguros, todos os ramos, não importa se é saúde, se é automóvel, se é vida, previdência. E eu comecei a aprender aquela atividade e até que, depois de um certo tempo, eu fui buscar mais especialização no exterior. Então, mesmo depois que eu tinha completado toda a parte técnica, que eu acreditava, né, no desenvolvimento, que eu já tinha adquirido os skills necessários para a progressão da carreira em auditoria, mesmo assim eu não conseguia atingir o nível executivo na posição de sócio. Entendi. E por quê? Eu não tinha inglês. E aí... Que é um baita desafio e é super importante. Eu já tinha um filho, e aí fazia como, né? Não tinha jeito, tinha que partir para um intercâmbio. Apesar de ter feito alguns intercâmbios para aprender, aqueles de um mês, né? A empresa também ajuda, mas o negócio tinha que ser levado a sério. Então eu fiquei, acho que 1 ano e meio estudando, pedia, né, o gerente que trabalhava encarregado, supervisora, aí pedia o gerente para fazer inglês de manhã, saía de casa ainda ao raiar do sol, e por 1 ano para tentar atingir um nível para me candidatar e ter uma credencial para trabalhar no exterior. Mas você queria ter um nível de inglês suficiente não para fazer o trabalho do dia a dia com empresas estrangeiras, você queria trabalhar em outro país. Em outro país. Então, de fato, era mais do que ousada, né? Mas que se bacana. não fosse aquilo, eu não atingiria o nível requerido pela política da empresa. Para posição. E eu fui. O Lucas tinha uns 8 anos. Para ele foi ótimo, foi alfabetizado e... Uma pergunta pessoal, ele já era apaixonado pelo Vasco como ele é hoje? Não, porque para quem não sabe, ele tá ali assistindo o jogo, feliz da vida porque o Vasco fez um gol. Lá em casa o meu pai deserda, mas ele já faleceu, mas mesmo assim a gente leva isso, né, pra vida. Boa. Então, eu fui... eu não tinha um desafio muito grande porque eu tinha um nível técnico bastante já desenvolvido, mas eu não tinha inglês para ser um gerente sênior na Inglaterra. Eu não sei até hoje o porquê, mas assim, a empresa pagou para mim um curso de inglês one-to-one por 3 meses. Legal. E quando eu cheguei lá, só tinha sócio dos concorrentes. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu, gerente sênior, eu tava me achando, né? E eu fiquei por 3 meses nesse curso, fazendo um one-to-one class, para poder ingressar numa atividade como gerente sênior. Então, eu tinha uma formação técnica boa na matéria. O Brasil ainda era monopólio de resseguro naquela época, e eu fui buscar o conhecimento para trazer para a KPMG no Brasil o conhecimento de resseguro. Então, fui atender resseguradoras, algo que nunca tinha atendido no país, porque eu sei que resseguro é o seguro do seguro, mas era muito difícil na época língua. Não era algo comum, né? Não, e nós não tínhamos conhecimento no Brasil, era muito fechado mesmo. E o Brasil investindo e abrindo as portas para um investimento internacional. Mas eu foram 2 anos, foi o ano mais difícil da minha carreira. Uau. Porque eu não tinha o conhecimento técnico, não tinha o inglês, e tinha o conhecimento técnico. Então, por 1 ano, eu fiz algumas atividades administrativas dentro da KPMG na Inglaterra e atendia clientes. E aí você mudou com toda a família? Sim. Entendi. Sim. O Lucas pequeno? Lucas pequeno, numa escola integral, clima diferente, cultura diferente. Sem rede de apoio. Sem rede de apoio algum, né? Então, foi um ano muito difícil. Foi um ano, inclusive, que eu tive uma avaliação abaixo da performance requerida.
que é natural. Sim. Porque eu não tinha aquele conhecimento, te frustra, óbvio, mas ao mesmo tempo que você conhece as suas fortalezas e conhece aquilo que pode te alavancar, você também toma aquilo como uma crítica necessária e positiva para você progredir. Então, o segundo ano já foi um ano onde eu já as pessoas já me conheciam, os clientes que eu atendia também, conheciam a capacidade técnica e isso é muito valorizado na nossa profissão, né? Isso é muito respeitado, né? A capacidade que todos nós alcançamos nessa matéria. Sim. Então, esse segundo ano já foi muito diferenciado, atingi um nível que era satisfatório a minha jornada, e quando eu retornei, aí sim eu fui promovida a sócia, que realmente estava dentro dos objetivos que eu fui buscar. Bacana. Então, isso você tinha que idade? 33 anos. Super jovem. Quando eu fui. Entendi. Mas quando eu voltei, eu já tinha 35. Entendi, mas super jovem ainda. Mas eu já tinha... eu já tinha um conhecimento contábil e, assim, a minha carreira alavancou muito até gerente, mas depois ela estacionou. Entendi. Então, eu fiquei mais tempo do que a média no nível gerencial. Eu tenho até uma consideração que um dos amigos que eu tenho na KPMG, porque a gente não sai para o trabalho para fazer amigos, a gente sai para trabalhar, mas a gente na nossa jornada a gente tem o privilégio de fazer amigos, Sim. né? E um deles, ele foi promovido antes de mim, apesar de eu tê-lo contratado, e quando ele foi promovido, ele falou, isso não está correto, né? Porque assim, né, não é comum, e não era o comum. Uhum. E eu dei um sorrisinho, falei, mas numa promoção você tem oportunidades e tem o nosso próprio desenvolvimento. E depois, numa sucessão futura, não aquela que eu fui a sócia, mas nessa posição que hoje eu estou, né, que no comitê executivo, que faz o papel do board, no Brasil, onde eu fui a primeira mulher a ingressar nesse nível na firma brasileira, ele lembrou e ele voltou e falou para mim, agora estamos empatados. Muito embora ele não seja do board. Então, assim, são coisas que você lembra com muito carinho, né, com muita gratidão em relação àquele reconhecimento que, como você mencionou, não necessariamente está na sua conta bancária. Exatamente. Está na sua reputação. Na credibilidade, e acho que isso mostra também um ponto importante que precisa ser levado em consideração. Estar no ambiente corporativo não é uma competição, um contra o outro. E especialmente na profissão de auditor, você tem a possibilidade de crescer, porque é o que você disse, são oportunidades e desenvolvimento. Às vezes você fica paralisado um pouco mais tempo por um motivo X e depois você tem uma progressão bem mais rápida porque foi preciso. Então, acho que isso é muito importante ter claro, né? Não é uma competição o sujeito A contra o sujeito B. Cada um tá numa luta juntos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Legal. E você passou por tudo isso, e no meio do caminho você, depois de muitos anos que o Lucas tinha nascido, você decidiu ter filhos novamente? Como foi essa história? As coisas acontecem, né? Bom, eu já estava no meu segundo relacionamento e o meu marido não tinha filhos. E nós decidimos, então, discutimos, conversamos, houve um desejo mútuo e aconteceu, né, de vir trigêmeos. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente pensa, pô, mas que maluquice, né? Você tá numa jornada de uma carreira executiva, como é que se faz, né? No final tudo dá certo, e não é fácil, né? Imagino que não. Mas eu posso te dizer, assim, como ser humano, que é uma das melhores experiências que eu tenho na minha vida. Porque, por diversos motivos. Porque, primeiro, que eles são geração alfa, e eles trazem muita coisa que eu estaria, talvez, um pouco mais distante, e eu tenho que me inserir para aprender.
Eu falo uma linguagem que poucos da minha idade falariam. Então, poucos estão adaptados a isso. Poucos estão, né? Brincadeiras que são comuns, forma de conversar, de escrever, porque a língua se transforma, tudo se transforma, né? O mundo se transformou, vem se transformando com muita velocidade. Então, isso me afeta diretamente. E também o que aconteceu de mais interessante é que, e todos nós sabemos que somos auditores de carteirinha, que a gente tende a um pouco de perfeccionismo. Mas isso me trouxe uma objetividade. Eu não tinha tempo para atingir a perfeição, né? Então, quando você centra, você tem um foco e você quer trazer o equilíbrio, você não descarrilha naquilo que não te fortalece. Então, esse perfeccionismo, o tá bom, está bom mesmo, aquilo se instalou na minha pessoa e se instalou também para os clientes, no atendimento aos clientes e para as equipes também. Então, a coisa estava boa. Sabia-se o tempo de parar e não dava continuidade em algo que não era desnecessário, porque também não tinha tempo, não tinha como multiplicar as horas do dia. Então, essa experiência é que muitos pensam que é muito difícil, e ela é de fato muito difícil. Ela me trouxe mais, acredito eu, né, pelo que eu escuto dos meus amigos, por aquilo que as pessoas que me conhecem verbalizam para mim, porque a gente acha que se conhece, mas que conhece a gente aos outros, né? Então, assim, isso me trouxe muita mais objetividade e eu busco mais o equilíbrio, não descarrilhando naquilo que é desnecessário no profissionalismo. Que bacana, é muito bom ouvir isso, né? Porque também estimula pessoas que às vezes querem paralisar uma realização pessoal, querem abrir mão de algo pela carreira, e dá para você ter os dois. Sim. E você vai se transformar, né? Suas habilidades serão transformadas a partir daquele acontecimento. Seja um filho, seja um casamento, seja uma viagem para experimentar uma experiência internacional, qualquer acontecimento te transforma em algo melhor, né? Em alguém melhor. Sem dúvida, é assim que nós amadurecemos, é assim que nós experimentamos, é assim que nós erramos e acertamos, né? E procuramos não repetir os erros. Então, experiência de vida é viver, né? Não é se enclausurar dentro de uma caixa e achar que aquilo não é um pilar, né? A pessoa, como pessoa, ela tem os seus pilares, um profissional, a família, os amigos, o lazer e tudo que aquilo que engloba e que te faz um ser humano completo, né? E que traz todos os aspectos que nós não podemos perder, que nos diferencia de todo o resto dentro do mundo. Legal.